Então veja, segundo Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queremos trabalhar nessa leitura um tema: vencendo o medo com a coragem do Espírito. É importante, quando nós compreendemos o texto e começamos a aplicar ele no dia a dia da nossa caminhada, que isso vai nos fortalecendo, nos sustentando, nos dando estrutura para assim podermos continuar firme no propósito de proclamar o reino, de alcançar os céus e de deixar, que o nosso Deus nos conduza segundo a sua vontade, porque para isso nós somos servos e instrumento na mão dele. Então é importante, quando a gente lê a palavra e passa a meditar e conhecer o contexto que ela está inserida, e traz então para nós informações importantíssimas nos dias de hoje. A gente olha aqui essa epístola, onde Paulo ele está orientando Timóteo, e mostrando para ele a importância de ficar firme, de ficar dentro da base estrutural da palavra, porque quando ele traz lembrança a Timóteo, aqui no verso 6, no verso 5 ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então ele traz essa memória para Timóteo, mostrando, eu acredito em você, e você tem fé suficiente para encarar essas adversidades, para enfrentar esses problemas, essas crises. Assim como a sua avó foi sustentáculo, assim como sua mãe, e como eu enxergo em você, Timóteo. Então ele diz ali, por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, são memórias que traz à tona momentos que marcaram a vida daquele jovem. Timóteo, foi discipulado por Paulo, e Paulo agora está preso, ele está acorrentado assim, em Roma, e não poderia estar junto com ele naquele momento, porque o cenário que estava se estabelecido era um cenário de crise. Nero, ele tinha colocado fogo em Roma e acusava os cristãos. Então os cristãos foram perseguidos, foram mortos, foram presos, e tudo isso naquela época foi expandindo toda a situação que os cristãos eram os problemáticos, os criadores de caso, aquele que estava provocando uma perda no Império Romano. Então veja, a gente precisa também ressuscitar, vamos dizer assim, as lembranças que o povo romano, a sociedade romana, ela era uma sociedade que ostentava poder, status. Então, eles se olhavam assim, alguém que não era romano, que não tinha cidadania romana, eles olhavam de alto a baixo, assim, desprezava, ignorava. Então, veja, é todo um cenário que a igreja está se estabelecendo. Paulo está preso. Paulo, ele enfrentaria tranquilamente toda essa situação sem problema, porque Paulo foi forjado, diante
do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para enfrentamento de qualquer situação. Mas agora ali está Timóteo, um jovem, começando a lida, né, de pregador, de cuidador de igreja, de anunciador das boas novas. Então ele se depara em uma situação assim. Olhando para o contexto também religioso, a gente precisa entender que eles estavam se deparando com quem? Timóteo está na cidade de Éfeso, e aí aquela cidade tinha a deusa Ártemis, né? A religiosidade era forte, a devoção a Ártemis. E tudo isso trazia uma certa dificuldade para a propagação do evangelho. Assim também como tinha os falsos mestres envolvidos nas igrejas, que não eram templos como o nosso, eram lugares em casa, né, de alguns que se reunia em poucos números, para poder, assim, compartilhar da palavra, levar um visitante para ouvir uma mensagem. Então, no seio dessa igreja, né, ela apresentava homens que ainda queria deturpar o evangelho. Muitos judaizantes que traziam a roupagem de um cristão novo, mas com toda a sua história, toda a sua base na lei, nos costumes judaicos, e queria agregar tudo isso para poder desfazer o propósito do evangelho. Assim como tinha os gnósticos também, muitas heresias. Então, veja, era um cenário tenebroso para um jovem iniciante que estava começando a agregar experiência. Então, Paulo, ele vem nessa carta trazer informações importantes de motivação, de exortar, edificar a vida deste jovem, né? E aí ele diz no verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E aí ele diz, por isso, ou seja, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, veja, dentro desse contexto aí, você observa uma situação, né, um pouco delicada para aquele rapaz. De repente, você lê o texto nos dias de hoje, não faz a leitura sociológica, né, não faz a leitura histórica, não faz, né, a conexão do texto com tudo isso que acontecia naquela época, e aí, muitas das vezes, a gente passa desapercebido. Não entendi isso, para que serve, o que tem isso a dizer com a minha vida de hoje, entendeu? Então, veja, como é importante a gente fazer esse levantamento para se entender que o Evangelho é poder de Deus, entender que Deus não desampara os seus, entender que o amor de Deus nos reveste, que o Espírito Santo, ele foi nos dado para o quê? Nos capacitar com poder, com autoridade, com ousadia, né? Para nos dar, revelar o seu amor, e o seu amor revelado em nossos corações, nós conseguimos compreender o próximo, nós conseguimos superar algumas situações que, às vezes, nos gera ira, nos gera, né, uma vontade de esganar alguém. Entende? Então, veja, tudo isso é importante compreender que o amor de Deus, através do Espírito Santo, que nos foi dado, tem esse poder também de nos trabalhar a moderação, o equilíbrio, o autocontrole. Então, quando nós temos isso, nós somos o quê? Capacitados para vencer as adversidades, vencer o medo e viver com coragem, com ousadia,
para cumprir o propósito de Deus, que é desafiador. Então, irmãos, olha como é interessante nós compreender isso, né? Você provavelmente já passou por momentos de medo. Todos nós. E o ato de ter que enfrentar aquela situação com medo, isso nos trava. Muitas das vezes nos faz um impedimento, uma barreira para realizar algo, né? Um exemplo básico de quem está iniciando na sua jornada de motorista, né? Fez autoescola, tirou a carteira e, de repente, quer descobrir o mundo. E aí ele vai querer pegar a BR. E aí, às vezes, é até corajoso de entrar na BR, sem muita experiência, mas no primeiro momento que ele sofre um susto, quando ele for querer fazer uma ultrapassagem, quando ele for querer avançar um pouco mais, aquele medo vai assustar ele de novo. Ai, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Ou até mesmo quando alguém resbala, né, e provoca um certo acidente, ele já não quer mais dirigir, ele já não quer mais enfrentar aquela questão. Por quê? Porque gerou um medo. Assim somos nós, na nossa vida de fé, que muitas das vezes enfrentamos um certo medo de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, de anunciar as boas novas para um vizinho, no local de trabalho. Então, veja, são situações que nos causam uma certa barreira, mas para isso o Espírito Santo veio sobre nós para nos batizar, nos encher, nos capacitar e nos dar autoridade, e nos dar revestimento para assim podermos enfrentar as pressões que o mundo oferece, as dificuldades da nossa vida diária e as enfermidades que nos assolam. Então, veja, é muito importante quando nós começamos a construir essa realidade que é possível acontecer na nossa trajetória de fé, né? Assim como na vida diária. Então, é importante que possamos entender nesse texto um propósito que existe de compreender que o Espírito Santo, que foi dado por Deus, foi enviado após Jesus ser assunto aos céus, ele vai nos equipar com instrumentos, com armas, com condições de verdadeiramente nós podermos enfrentar. E uma delas é poder. Ele nos equipa com poder, com o amor e com moderação. É muito bom quando nós entendemos esses conceitos, né? Ter moderação é ter o autocontrole diante de qualquer situação, até do medo. É saber analisar friamente o que está diante de nós para tomarmos uma decisão coerente, correta e que possamos enfrentar aquela situação. Não adianta, numa hora dessa, né, você sair correndo. Né? A gente tem um ditado aí que diz, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. Né? Qualquer situação, com medo, você será, né, abordado por isso e vai potencializar o problema. Então, quando você tem moderação, quando você tem um autocontrole, um equilíbrio, você consegue rapidamente ter ciência do que está diante de ti para tomar uma posição coerente, né? Lógico que nós, cristãos, que somos pautados pela palavra, nos momentos de aflição, de crise, o nosso clamor é para os céus. O nosso clamor é para Cristo. O nosso socorro é o Deus Todo-Poderoso. Assim nos fala e nos ensina os Salmos, né? Eleve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta está logo a seguir. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso demonstra o quê? Posicionamento de fé.
de atitude cristã balizada pelo poder da palavra que gerou fé para dizer: o meu socorro ainda é o Senhor. É Ele que me ajuda, é Ele que me fortalece. Então veja, diante dessa pequena introdução, nós podemos fazer um outro panorama da palavra, né? Onde apresenta situações como Josué, no Antigo Testamento, que, por certo, sentiu um certo medo quando Moisés morreu. E aí Deus fala: meu servo Moisés morreu. A tarefa está na tua mão. Agora você prepara o povo para atravessar o Jordão e conquistar a terra. E olha, não é fácil. Até então Moisés era o líder. Ele que falava com Deus face a face. Era ele que tinha as estratégias dadas por Deus para conduzir o povo. Agora Josué, que era o seu discípulo, estava ali caminhando junto, aprendendo, passa a ter a experiência primária de ouvir Deus. Meu servo Moisés morreu. Prepara agora para conduzir o povo e levar a terra que eu tenho prometido. Olha a responsabilidade. Pesa nos ombros. Mas a palavra diz, né, que Deus falou: não fui eu que te ordenei. Ser forte e corajoso. Ou seja, coragem é contrário ao medo, à covardia. Entende? Então veja, ser forte, ou seja, levanta a cabeça, Josué, se anima e entenda que eu estou nesse negócio, eu vou te dar a vitória, eu vou abençoar a sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então veja, Deus ele vai resgatando uma palavra de ânimo, potencializando um homem falho, um homem limitado, um homem que está temeroso. E ele diz: seja corajoso, rapaz, vai firme, eu vou estar junto com você. É igual aquela história que todo mundo talvez já deve ter experimentado ou contado, quando estudava, né? E aí aquela turma que queria te pegar na saída da escola, né? Brigar contigo, bater em você, aí você ia lá para o teu irmão mais velho: ó, estão querendo me bater. Aí o irmão mais velho ia, dava uma certa segurança. Quem é filho único, aí sofria, né? Aí Jesus na causa. Mas quem tinha irmãos, ou uma irmã mais valentona, que tinha mais irmã valentona, né? Que enfrentava. No meu caso era assim, né? Tinha duas irmãs mais velhas que enfrentavam. Então veja, isso tudo dava uma coragem, uma segurança. Então Josué, ele teve esse momento, essa dificuldade, e Deus falou: eu te apoio, eu te sustento, eu te fortaleço. Seja forte e corajoso. Entende? Então, Deus capacitou ele com coragem. Ele tinha experiências que ele viu Moisés, e o lidar de Deus com Moisés, os livramentos que Deus deu ao povo através de Moisés. Então, tudo isso agora enche o coração daquele homem com coragem. O que é isso? Isso é o Espírito de Deus. Hoje nós trabalhamos, né, no tempo agora da igreja, né, a questão que é o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus ali, ainda o Espírito Santo não era revelado, se dizer assim: o Espírito de Deus está sobre você, para te capacitar, para te guardar, para te abençoar, para te livrar. Então veja, hoje nós atribuímos isso ao Espírito Santo, que habita em nós. Tem? Então veja, a força, né, de Deus dando coragem a Josué
mostrou o seguinte: eu não vou te desamparar, eu vou te ajudar. E ele conquistou Canaã. Elias passou a mesma situação. 2 exemplos no Antigo Testamento. Elias, após confrontar os profetas de Baal e gerar aquele caos, né, na religião de Jezabel, ele correu e foi se esconder, porque ele sentiu medo. As ameaças eram grandes. E ele, então, vai e busca um refúgio. Então, Deus traz novamente ele, capacita e chama ele para o compromisso. Então, veja, o Espírito de Deus sempre vai estar atuando, porque nós somos falhos. Quem sabe você vai, de repente, fazer uma cruzada, prega e ganha almas, e Jesus batiza com o Espírito Santo, curas e milagres, e um monte de coisa boa. Oh, que alegria! De repente, na outra semana, você está deprimido, você está triste, está abatido, porque alguém talvez falou uma palavrazinha pequenininha, sem sentido, de contexto, mas entrou como flecha na tua vida e você se derrubou. Você, que era o gigante uma semana antes, agora está lá, cheio de medo, cheio de esperança, esqueceu tudo que Deus fez na tua vida, é o que estava acontecendo. Entendeu? E aí o que acontece? Quando nós entendemos, né, que Deus nos dá ousadia, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é a nossa força, nós precisamos estar verdadeiramente com o nosso coração forjado pela palavra, estruturado na fé, para vencer toda sorte de medo e ter coragem do Espírito Santo em nossa vida. No Novo Testamento, a gente pode ver que Jesus ele prometeu o Espírito Santo para quê? Para capacitar todo aquele que estava com ele. Os seus discípulos foram capacitados. Lembra quando Jesus, ao ter um encontro com os discípulos, logo após a sua ressuscitação, a sua ressurreição, ele vai ter um encontro e depois daquela conversa, ele sopra sobre eles o Espírito. O ato de Jesus soprar sobre os seus discípulos, ele está dizendo assim, ó, eu estou capacitando você para uma grande obra. O Espírito Santo, que ainda não tinha sido revelado ainda no Pentecoste, já estava inserido na vida dos discípulos. Já foi entronizado. Hoje, quando nós aceitamos Jesus, o ato de levantar a mão e confessar publicamente que aceita Jesus, e quando isso é verdadeiro, é real, o Espírito Santo entra como um sopro. Ele vai habitar aqui. Por isso o crente, ele tem autoridade, ele tem ousadia e poder de Deus, porque o Espírito Santo está ali para garantir, para dizer, pode ir que eu estou junto. Pode orar que eu vou fazer. Pode proclamar o reino, porque eu que convenço o mundo do pecado. É eu que destruo as barreiras. Então você, crente, se agiganta na presença e vence o medo. Quando você entende que não é você, mas é Ele que está aí, é Ele que te dá revestimento, é Ele que te dá graça, é Ele que te fortalece, então você tem que falar. Eu quero dizer para você, rapaz, que Deus tem uma obra na tua vida. Não gostou, o problema não é nosso. Deus já vai fazer mediante a semente lançada. Você lançou a palavra e Deus ele é responsável pela palavra dele. Então veja, tudo isso é maravilhoso quando nós entendemos. Por quê? Porque o Espírito Santo foi nos dado por Jesus para capacitar. Quando você lê Atos 8, está lá escrito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando aconteceu a descida do Espírito Santo em Atos 1:8, então você vê,
mais ou menos 120, próximo a 120, foram cheios do poder. Foram revestidos, tiveram uma experiência marcante na sua vida para poder encarar todas as adversidades. E vai ler a história, continua a ler Atos. Você vai ver quantas crises surgiu, quantas perseguições, quantas barreiras, mas como o evangelho foi propagado de forma poderosa. Estevão, um exemplo, né? Foi morto, o primeiro mártir, mas não negou a fé. Por quê? A capacitação e o poder do Espírito na vida dele mostrou assim, olha para o céu e olha lá o que está te esperando. Olha só a grandeza do meu amor, da minha bondade na tua vida, para perdoar, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então você vê como é interessante a gente cada vez mais que lê o texto, que se apodera da palavra, né, e guarda ela no coração, com oração, com temor a Deus, e buscando, nós vamos se alicerçando, irmãos. O crente que ainda tem o hábito de ler, de orar e de guardar a palavra, ele vai se tornando um guerreiro e não tem batalha que ele não enfrente, porque ele sabe que Deus é o seu general e vai pelejando na sua causa. É muito importante entender isso. A igreja primitiva, ela venceu o medo mediante isso. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ah, não tinha perseguição? Tinha perseguição. Tinha momentos difíceis. Paulo, ainda naquele tempo, era perseguidor do evangelho. E ele entrou em casas e prendeu cristãos, ele matou, ele fez várias barbáries. Tinha carta branca para poder realizar o que quisesse na perseguição dos cristãos. Então foi um tempo terrível. Mas a igreja venceu, por quê? Porque ela foi cheia do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Então, isso é muito importante nós entender. O Espírito Santo de Deus nos capacita a vencer com coragem todo medo. Olhando para o desenvolvimento da mensagem, nós podemos olhar o seguinte: o poder do Espírito Santo para vencer o medo, baseado em 2 Timóteo 1,7, que diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Então, nós temos aqui, como já nós falamos, a condição de superar todo e qualquer medo e adversidade. Não importa o problema, não importa a crise, você é capacitado para superá-la pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Ele vai te dar estratégia, ele vai te dar graça, ele vai te dar condição. Não dá para ficar intimidado. Não adianta se intimidar. Nós temos muitos testemunhos dos nossos primeiros irmãos cristãos que viviam, né, debaixo dessa palavra e saía para usar livre, para evangelizar. Eles eram perseguidos por certa placa de igreja. Eles eram afugentados, muitas das vezes, por turbas que vinham com facas, com pedras e com tantas coisas para impedir a proclamar da palavra. Mas nós também olhamos e podemos ver, e até mesmo buscar isso, tem nos anais da história, testemunhos maravilhosos, que quando eles estavam lá, quem sabe debaixo de uma árvore, no ar livre, cantando que Jesus é maravilhoso, anunciando que Jesus vem, que Jesus batiza com o Espírito Santo, proclamando, arrependei-vos dos seus pecados para a salvação da sua alma, e muitos que vinham tomado pelo espírito do mal, querendo afugentar, querendo matar, querendo aprisionar, eram às vezes barrados pelo poder de Deus quando o povo orava, quando o Senhor manifestava maravilhas. Então veja, muitos testemunhos.
soltavam bois, soltavam, né, animais ferozes, tipo cachorros e outros bichos, para atrapalhar a reunião, jogavam pedra na igreja, né, quebravam os vidros, ficavam na rua querendo prender para bater, para surrar pastores, missionários e até os próprios irmãos, mas nada disso impediu, porque eles não estavam intimidados. Estavam revestidos com o fogo do Espírito para enfrentamento. E aí, mesmo que fosse a prisão, como Paulo foi, como Pedro, como Silas, né, e outros que estiveram presos, quando saía dali, falavam: Jesus é maravilhoso, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Não se intimidavam. Entende? Então, veja, tudo isso é importante. Se nós ficar olhando para o medo paralisa. O medo levanta barreiras e muralhas diante de nós. Mas quando nós olhamos para o Espírito do Senhor, então vamos ver o quê? Aí há liberdade, ali há renovo, ali há força, ali há graça, ali há poder para enfrentar todas as situações e sairmos com grandes vitórias. Então, é importante entender isso, que de repente, o poder do Espírito sobre nós é nos dado para vencer o medo em todas as situações. Quando olhamos para o amor do Espírito para superar barreiras, nós também podemos ver, né, ainda na leitura, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor. Então, veja, o amor, ele vai nos capacitar a superar essas barreiras. Ele vai nos estruturar a estar tendo enfrentamentos. Você pode ser rejeitado, você pode ser perseguido, mas se você é um cristão autêntico, você vai saber perdoar, você vai saber orar pelos teus inimigos, né? Hoje tem uma leva de pessoas que não tem a estrutura da palavra plena na sua vida, que faz o contrário. Às vezes reúne 2, 3 para orar para matar o outro. Eu chamo isso de macumba, porque é isso que se faz lá fora. Faz trabalho e oferece sacrifício para matar, para desfazer casamento, para destruir financeiramente a vida de alguém, para atrapalhar. O crente não pode orar dessa forma, né? O crente tem que orar para Deus ter misericórdia. A palavra nos diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Temos que pedir misericórdia. Isso é o quê? Isso é o amor de Deus, que está dentro do nosso coração. Foi entronizado através do Espírito Santo para que eu possa entender que tem pessoas que não vão gostar de mim, que não me suportam, mas eu tenho que saber tolerar, amar a Ele e pedir: Deus, tenha misericórdia dessa vida. Quando você é rejeitado, quando você é desmotivado, né? Então você tem o amor de Deus derramado no seu coração para você poder superar. Porque senão a raiz de amargura vai crescer. Senão você vai ter traumas, você vai ter dificuldade e não vai conseguir perdoar. Ah, mas é porque você não conhece o que eu enfrentei. Ah, eu sofri tantos danos, fulano me fez tanto mal. Ah, minha avó, meu avô, meu tio, sei lá, quem da tua parentela produziu tantas dificuldades para você e você ficou trancado, coração enrijecido e dizendo: eu não perdoo, eu não concordo e eu não quero mais saber e vou ficar de mal. Tá? A gente, quando era pequeno, a gente ficava de mal. Mas quando o coleguinha vem com um docinho, a gente estava de bem. Não era assim? Por quê? Opa, tem algo novo no negócio. Tem um docinho, tem aí, né, uma balinha. E aí, o amiguinho abraçava, sorria. Criança, não tem a maldade. Mas se tornamos adultos. E quando agora adulto, a gente guarda a ira, o ódio, o rancor. A gente se trava, se fecha. Isso é um grande mal.
O amor de Deus está no nosso coração justamente para nos limpar disso, para purgar, ou seja, para tirar tudo isso que não presta. Porque se criar raiz de amargura, o que é a raiz? Ela aprofunda. Ela vai na terra se aprofundando para dar sustentação. Então veja, se você está amargurado e ele cria raiz, essa amargura vai demorar a sair. Vai ser difícil. E aí não consegue pedir perdão, não consegue liberar perdão. Porque aquilo ali incomoda. Irmãos, é terrível. Uma pessoa que sofreu um dano desse e ela gerou no seu coração uma raiz de amargura, ela não consegue olhar para a pessoa. Tudo que remete àquela pessoa traz à tona todo o problema que ela viveu e ela não consegue perdoar e ela sofre. Às vezes a pessoa não está nem aí, nem lembra, nem sabe de nada, mas você que tem a raiz está sofrendo. Está tendo dores terríveis na alma. Está tendo tristeza. Tem crente que está doente dentro da igreja porque não libera perdão. Fica triste. Fica toda hora somatizado de enfermidade. Vai no médico, não acha, faz o exame, não encontra nada. Às vezes é a raiz de amargura porque não consegue perdoar. Não libera. Então traz tudo de energia negativa. Há outros que têm problemas sérios porque esconde pecado. E Deus nos concedeu a plena consciência de conhecer o amor de Deus através do Espírito Santo que habita. Então, quando somos incompreendidos, rejeitados e somos, às vezes, mal interpretados, ou uma série de outras questões, não podemos guardar aquilo, temos que liberar. Tira aquilo que não te faz bem. Não vai te dar benefício nenhum. Então, descarta essas coisas. E deixe o amor de Deus aflorar e dizer, eu te perdoo, meu irmão, mesmo que você talvez não merecesse, mas eu quero estar em paz. Eu quero estar livre, quero estar leve e solto. Por quê? Porque se Jesus voltar e você estiver assim, preso nesse processo, você vai ficar. Não vai para o céu. A palavra ela não pode se contradizer. Entende? Então veja, é importante compreender que o amor de Cristo, ele nos constrange em todo o tempo para nós vencer o medo, para nós termos compaixão, para nós perdoarmos, para nós ignorar situações que nós às vezes enfrentamos. Todos nós temos experiência. Certa feita, eu vi algo que fizeram a respeito, que eu poderia dizer, então fulano não gosta de mim. Então eu vou ignorar ele, não quero mais amizade, eu não vou mais falar com ele, eu vou ficar longe, porque eu vi algo que foi feito e a meu respeito. Tinha todos os motivos. Na hora, às vezes, fica meio chateado, meio, aquela questão de indignação. Mas depois eu tenho o hábito de respirar fundo, contar de 1 a 10, se não der de 1 a 100, e depois pensar, será que vale a pena brigar por causa disso? Será que vale a pena tratar dessa maneira? Não. Então, eu vou me reciclando. Ignora aquilo. Aí depois o abençoado vem, meu amigo, não sei o quê, e tará, tá. Deixa para lá. Teve de um tempo para frente na minha caminhada, eu penso assim, se fez para mim, Deus está vendo. O problema é dele com Deus. Eu desvio daquele mal, eu ignoro, deixo para lá, mesmo que eu possa ter sido ferido pela seta. Mas eu ignoro e digo, Deus é o meu juiz. O problema é dele com Deus. É ele que resolva com Deus. Se ele der espaço para mim dizer o que causou o mal, tudo bem. Se não tiver espaço, é ele Deus.
E com isso eu consigo driblar muitos problemas da minha caminhada, da minha trajetória, irmão. No nosso meio, entende, eclesiástico, ministerial, tem muito problemas assim. É muita inveja, é muitos querendo puxar o tapete, é muita gente defamando você por trás. Dá um sorriso, bate nas costas, mas por trás tem um punhal para apunhalar você, arrebentar com você. Tudo isso a gente encara. Se eu ficar olhando para isso e ficar deixando isso tomar conta do meu coração, o céu vai ficar longe demais e o caldeirão pertinho. Então, o que tu quer fazer com isso? Você tem que filtrar. O amor de Deus está aí para te dar graça, para te enfrentar, para tu saber conduzir e, se for possível, pedir perdão, mesmo não sendo você o provocador do problema. É fundamental entender isso. A vida de cristão que nós temos que enfrentar é fundamental saber ter essa relação de fazer uma reciclagem, ressignificar, para poder ir aos céus. Então veja, se o texto diz que Timóteo estava passando por algumas aflições, estava intimidado e talvez até pensou em desistir, Paulo, ele mostra para ele, olha, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, ou seja, seja forte, esteja nele que é a tua fortaleza. Ele te deu o espírito de amor, está sendo esbofeteado, está sendo perseguido, perdoa e caminha, enfrenta, supera isso. E de moderação, tenha equilíbrio, tenha controle nos momentos de falar uma palavra, né? O espírito de moderação vai te dar o equilíbrio na missão. Como eu falei, eu vi certas coisas que dá vontade de ir lá e tirar satisfação. Aí eu pensei, repensei, não, vai lá. Isso aí vai me afetar? Não. Então estou fora. Ignoro. É equilíbrio. Tem que ser moderado. Ah, não, eu vou meter a boca lá, tirar a limpo porque falou mal de mim. Não, vai criar problema. Quantas das vezes a gente vê hoje na internet, ela nos mostra muita coisa. Quantas das vezes no trânsito, né? Briga no trânsito. O cara fechou, vinha buzinando, sei o quê. O crente, né? Às vezes já abre o bocão, xinga, buzina e levanta a mão, faz sinal com os dedos e mais não sei o quê. Crente, é isso mesmo, crente, pastor. Crente. Entendeu? Você não é melhor do que ninguém. Mas é nessa hora que a moderação, o equilíbrio, o autocontrole que o Espírito Santo dá, tem que entrar em ação. Para lembrar, opa, sou um crente, se eu buzinar aqui, segurar ou xingar, ou isso eu estou pecando. Aí desvia do mal. Mas quantas das vezes você vê pessoas que saem do carro, vai lá tirar satisfação, vai lá, quebra o carro do outro, vai lá, bate, briga, apanha, né, bate. É assim. Às vezes vem um, tu não sabe o que tem dentro do carro do outro. Tirar o fortão não vou levar desaforo, eu vou lá tirar, limpa agora. Aí chega lá o outro, pega um revólver, pum, dá um tiro e morreu. Deixou família, deixou projetos, deixou tudo por uma bobeira que bateu? Não. Machucou? Não. Teve problema? Não. Foi só um susto. Toca a viagem. Mas não, às vezes a gente quer criar o problema. Entende? Então, quando tem o espírito de moderação, equilibra-se. Assim, Timóteo estava, por certo, enfrentando crises, momentos difíceis. Então, Paulo traz a lembrança: ei, Deus, né, nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Não é para ser covarde, não é para ser medroso, não é para fugir, né? Sair correndo. Não. Encare.
com fortaleza do Senhor, com a coragem e ousadia. Encare, né, dentro ou embanhado no amor de Deus. E tenha palavras sábias, equilibradas, atitudes de autocontrole, para que possa alcançar vidas. Para que não venha produzir algo que, de repente, vai trazer um dano. Eu já contei aqui para vocês, certa cidade que tinha uma irmã, que às vezes brigava com o vizinho, ela brigava em línguas estranhas, querendo xingar, querendo... o nervosismo dela descarregando na outra em língua estranha. Onde já se viu isso? Mano, é loucura de crente. Não. É coisas que não têm sentido. Aí como você vai ganhar o teu vizinho? Porque na igreja é o santarrão. Mas lá do lado, briga, xinga, puxa a faca, né? E vai lá, quer bater. Entende? Crente tem que ser sábio, moderado. Entende? Então, nós precisamos ter o domínio próprio. Isso são frutos do Espírito. Eu já falei aqui em Escola Bíblica Dominical, em outras mensagens passadas, que o crente tem o Espírito Santo habitando no seu coração para poder produzir fruto. Mas como é que ele vai produzir fruto se você não lê Bíblia? Então a palavra é como uma semente que vai entrando. Ela vai sendo plantada e o Espírito Santo vai dizendo, vamos gerar um pouco o fruto do amor? Vamos gerar um pouco o fruto da paz? Vamos gerar um pouco o fruto da paciência? Né? Vamos gerar aí um fruto, né, de estar sendo longânimo? Ele vai trabalhando. Então o crente tem que ler Bíblia. Precisa ler Bíblia para poder aprender diretamente com o dono da palavra, aquele que quer fazer de você um exemplo, aquele que quer fazer de você uma testemunha viva daquilo que o poder do Evangelho faz. Então, nós precisamos ter o Espírito que vai nos dar moderação, para controlar os nossos impulsos, para nos dar equilíbrio, para que possamos viver com sabedoria, sem medo, sem impulsividade, sem temor nenhum. Né? Paulo ele nos exorta a manter o equilíbrio. Né?